Bem, estamos começando agora o nosso programa Segurança Jurídica Brasil no canal Viver Brasil. E essa série que a gente está começando neste programa tem como objetivo debater e conhecer um pouco melhor das opiniões de quem realmente sabe sobre a questão da prisão em segunda instância. Mas antes de ir para essa programação, eu queria voltar aqui e agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado o canal Viver Brasil, seja em Belo Horizonte, em Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba e Uberlândia. A cada uma dessas cidades que recebem o nosso sinal via Claro Net, o nosso muito obrigado. E a cada um de vocês que tem acompanhado a programação do canal Viver Brasil pelo YouTube, independente do local, o nosso compromisso de melhorar a programação a cada novo programa, a cada instante. E, dito isso, a gente tem o privilégio de receber nessa primeira edição do Segurança Jurídica Brasil um dos nomes mais consagrados do ambiente jurídico do nosso país, Carlos Mário da Silva Veloso, escritor, advogado e com uma trajetória linda. Foi presidente, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, uma trajetória muito rica e que vai estar sendo, então, compartilhada nesses próximos minutos do programa Segurança Jurídica Brasil. É uma alegria estar começando mais um Segurança Jurídica Brasil, programa dedicado a trabalhar, a comentar, a debater questões vinculadas ao judiciário. E que nessa série se debruça em 4 episódios dedicados a falar sobre a prisão em segunda instância. E para falar sobre essa questão, a gente tem a honra de apresentar o nosso convidado de hoje, o Dr. Carlos Mário da Silva Veloso, advogado, filósofo, professor, escritor, magistrado de carreira, foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal e, com muito orgulho, nosso amigo de tantos anos. É uma alegria estar te recebendo aqui, meu caro ministro, meu caro Dr. Carlos Mário, que representa o que há de mais expressivo na formação jurídica brasileira, no conhecimento da legislação, das nossas leis, dos nossos direitos e deveres. É com muita alegria que a gente recebe aqui no Segurança Jurídica Brasil, Dr. Carlos Mário. Eu queria que o senhor começasse falando para o nosso público o que é a prisão em segunda instância. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar com os meus conterrâneos, com os meus amigos de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Foi, portanto, com muita alegria que recebi o convite de vocês e começo falando a respeito do tema principal, que é segurança jurídica, não é? Aliás, muito a propósito, o tema que vamos examinar, questão da prisão em segunda instância, e sob o prisma da segurança jurídica. É realmente importante. Eu quero dizer que segurança jurídica diz respeito, principalmente, à clareza, à estabilidade e à previsibilidade no texto legal. É dizer, as leis devem ser as mais claras possíveis, não devem ser equívocas, causar equívocos. As leis, então, devem ter clareza, elas devem ter estabilidade e previsibilidade no texto legal e também na sua aplicação. Isto é, a aplicação da lei, ela constitui
um princípio de segurança jurídica. Essa segurança jurídica diz respeito, portanto, à jurisprudência, à lei e à jurisprudência. A jurisprudência, principalmente, que é o resultado da aplicação da lei. Os precedentes, as decisões judiciais devem ter, portanto, clareza, devem ter estabilidade e previsibilidade. Elas devem de existir um respeito à jurisprudência, e esse respeito há de ser horizontal e há de ser vertical. Horizontal, isto é, os precedentes devem ser respeitados pelo tribunal que os expediu e pelos juízes inferiores à jurisprudência, a eles se impõe verticalmente, como se impõe horizontalmente aos próprios integrantes do tribunal. No sistema norte-americano, no sistema judicial norte-americano, prevalece o princípio do stare decisis e non quieta movere, isto é, não se deve mexer com aquilo que está quieto, quer dizer, não se deve estar a mudar a jurisprudência, deve haver respeito aos precedentes. E, sobre esse aspecto, então, falaremos sobre a respeito da prisão em segunda instância. Então, eu quero dizer o seguinte: o sistema norte-americano consagra, portanto, o sistema do common law. Nesse sistema do common law, do direito comum, portanto, de um direito mais costumeiro do que um direito escrito, o respeito ao precedente é um fator fundamental. E um fator fundamental para a tomada de investimentos, o que reflete positivamente no empreendedorismo e na geração de postos de trabalho e, sobretudo, de tributos, pagamentos de tributos. Vejam como é importante, portanto, um desenvolvimento com base na segurança jurídica. Veja, no sistema do common law, o empresário chega no escritório do advogado e diz: eu quero fundar uma empresa para este assunto, para desenvolver este tema, esse tipo de produto, fabricar esse tipo de produto. E eu quero dizer o seguinte: vamos estabelecer uma programação tributária. Quanto devo pagar de tributo aqui, de imposto de consumo, de de ICMS, porque imposto não existe mais, foi substituído pelo ICMS, pelo de ICMS, de IPI. E o advogado responde: bom, a lei diz assim, o imposto é pago nessas circunstâncias, o fato gerador é este, a alíquota é esta, e ele diz assim, então eu posso me comportar desta forma? Eu digo: bem, esta está na lei, agora isso vai depender do que decidir o tribunal. Mas não existe um precedente, existe, mas o sistema brasileiro não é o do common law, não é o do stare decisis, de sorte que o tribunal pode decidir de outra forma. Cadê a segurança jurídica? Segurança jurídica está em dizer, bom, se eu me comportar, então, desta forma, não vou ter problemas. Quer dizer, se eu me comportar da forma como decidiu
o tribunal no caso tal, no precedente tal, não terei problema. Isso quer dizer segurança jurídica. Se ele ficar dependendo de uma alteração jurisprudencial, sem um maior significado, insegurança jurídica passará a existir. Então, o sistema do common law, o sistema norte-americano, o sistema judicial norte-americano, de aplicabilidade da lei, traz mais segurança jurídica. Mas nós estamos caminhando para isto. Em 2004, a emenda constitucional número 45 criou, não é, a súmula vinculante, criou a repercussão geral, que é uma forma de examinar o Supremo Tribunal Federal apenas as questões mais relevantes, que tenham relevância social, relevância econômica, e não uma causa simplesmente para uma meia dúzia de pessoas. A Suprema Corte norte-americana, aliás, faz isso com grande habilidade, com grande proveito. Isto quer dizer que a Suprema Corte norte-americana aprecia, por ano, apenas cerca de 150 casos, 150 recursos, quando a nossa Suprema Corte, o nosso Supremo Tribunal Federal, aprecia 10 mil recursos, fora as ações de controle concentrado. Então, veja como realmente tem importância para a segurança jurídica o respeito, um sistema em que haja o respeito ao precedente, às decisões judiciais dos tribunais superiores. Parece-me que lhe dei uma noção do tema. Sim. Eu vou pedir alguns segundos só para a gente fazer um breve intervalo e a gente já volta com o Segurança Jurídica Brasil, tendo como convidado o ex-ministro Carlos Mário Veloso. Em alguns instantes, a gente está de volta.